Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14, e do 20 até o 25. Eu vou ler o texto. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais como alguém do fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Agora do 20 até o 25. E passando eles pela manhã, viram que a figueira, isso no outro dia, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, será assim com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que receberdes, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Amém? Pedi para o Leandro fazer a oração por esse sermão desta noite, pela mensagem dessa noite. Meus irmãos, esse acontecimento, se deu no dia seguinte à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A gente pregou a semana passada sobre essa entrada de Jesus. Então, irmão Juvenal, era um domingo, eles entraram. Se foi no outro dia, isso aconteceu numa segunda-feira. Essa é a última semana de vida, da vida de Jesus, antes da crucificação e da ressurreição. Naquele momento a gente via que Jerusalém, na semana passada eu falei a respeito disso, estava cheio de peregrinos judeus que vieram para a festa da Páscoa, para comemorar a festa da Páscoa. A Páscoa é um momento de grande significado religioso para os judeus, também para os cristãos hoje, mas na época era uma festa, um momento de grande significado para os judeus, pois eles celebravam o quê? A libertação do povo de Israel do Egito, conduzido por Moisés, e da sua aliança, ou seja, a aliança mosaica que Deus fez com o povo, ao ponto de dar a tábua das leis, os 10 mandamentos. O contexto da época era um contexto de tensão política, de tensão religiosa. Os líderes religiosos não gostavam de Jesus, não aceitavam Jesus como um líder que as pessoas deviam seguir. Ele já tem tramado a morte de Jesus várias vezes, e isso vai acontecer novamente. Jesus estava desafiando as autoridades religiosas também, porque a prática que Jesus condenava era o quê? Era considerar esses homens, líderes religiosos, corruptos e injustos. Semana que vem a gente vai falar sobre a purificação do templo, porque esse fato se deu no mesmo dia que Jesus fala isso do filho, da figueira, aliás. Mas eu preferi juntar o mesmo assunto num sermão, e aí eu pulei o 15 até o 19, porque Jesus vai fazer aquela purificação do templo quando ele expulsa os vendilhões do templo. Mas nesse sermão eu quero me atentar a respeito da importância da vida frutífera em Cristo. É isso que nós vamos aprender hoje. Então, Jesus considerava a prática desse povo corrupta. Eram líderes corruptos. Para Jesus, essas pessoas tinham se desviado do verdadeiro propósito que Jesus pregava. E era um propósito simples, irmão Juvenal e irmão André, que era amar a Deus e ao próximo como a si mesmo.
Esse era o propósito de Jesus, essa era a mensagem, esse era o centro da mensagem de Jesus. E já pelo outro lado, as autoridades religiosas estavam mais preocupadas com o quê? Com a sua própria posição social, o seu estado social e a sua posição de poder. Eles mesmos, esses líderes religiosos, ao longo da história, né, do povo judeu, ao longo da história de Israel, tinham criado uma série de regras, de regulamentos, que tornava a religião um fardo que as pessoas tinham que carregar. Além disso, essas autoridades religiosas judaicas se aliaram às autoridades políticas de Roma para manter a sua posição de poder sobre o povo. O povo continuava oprimido, vivia agora sob a opressão de Roma e não mais do Egito, e era uma semana em que as pessoas estavam comemorando uma festa que lembrava que eles já foram libertos, que eles não eram mais escravos. Aqui eles não eram escravos, mas porque Roma funcionava diferente do Egito. Roma fazia o quê? Cobrava o imposto. Dizia-se que o imposto é devido a César. É tanto que lembra aquela frase de Jesus, quando Jesus mostra a moeda, a gente falou sobre isso, que é que tem as fios da moeda. Tem César, então dá a César o que é de César. Isso aqui foi criado por ele e é a ele. E você dá a Deus o que é de Deus. Então Roma fazia o quê? Cobrava impostos. Quem cobrava os impostos? Os publicanos. Mateus, um dos seguidores de Jesus, foi publicano. E os publicanos tinham a má fama de roubarem na cobrança dos impostos. Se o imposto era para ser 10%, ele cobrava 15%, cobrava 20%. E essa parte, além do imposto que era devido, eles ficavam com eles. Então essas pessoas, as autoridades religiosas, estavam dispostas a colaborar com o poder de Roma, porque eles se mantinham no poder, eles mantinham Roma no poder e um ajudava o interesse do outro a se concretizar. Roma domina, nós nos mantivemos no poder, não sofremos nenhuma não vamos sofrer nenhum problema, nenhuma oposição de ninguém, mas Jesus estava presente. Jesus era, como a gente usa um termo muito popular, era uma pedra no sapato. Quem já andou com uma pedra dentro do sapato sabe como incomoda. E se você não puder tirar, incomoda muito mais. Então, esse contexto, meus irmãos, Jesus está falando aqui dos frutos espirituais. Ele não fala diretamente, mas nessa frase aqui, ele vai dizer o seguinte, nesse momento aqui. Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Aí Jesus disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser este monte, ergue-te e lança-te ao mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, credes que recebestes, será assim convosco. Essa relação do homem com Deus de pedir e receber, ela dá-se num contexto não só de fé. Aquele que pede apresenta frutos espirituais, e a gente vai falar mais na frente sobre isso. Ou seja, os frutos espirituais são mencionados como evidência da vida de fé de uma pessoa, que essa vida de fé deve ser acompanhada com a vida de oração. Então, tudo está atrelado. Uma vida de fé é uma vida de oração, e uma vida de fé gera frutos espirituais. Esse episódio aqui, Jesus, ele amaldiçoou a figueira, que era estéril, porque não estava dando fruto. O texto chega a dizer assim, não era o tempo ainda, mas tem um detalhe: a figueira, o figo, quando ele dá a florzinha, vamos dizer assim, né? Que é o botão do figo, aquele botão é comestível. O próprio botãozinho que vai sair o fruto, ele é comestível. Se você, por exemplo, quer um botão do fruto, trazendo para a nossa realidade hoje, num cajueiro, quando você vê o que a gente chama de maturi, que é o cajuzinho, só a castanha pendurada lá.
não dá para comer. Né? Mas no caso da figueira, do figo, dava para comer aquele botão do fruto. Ele não é o figo ainda, mas já dá para comer. E no caso aqui, nem o botão tinha. Esse botão, esse fruto. Né? O botão do fruto. Então, Jesus fala para essa figueira que ela deve secar. Diz aqui: nunca jamais coma algum fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. O que a gente vai aprender é que esse incidente aqui, Jesus quer ensinar a seus discípulos a importância da fé e da oração. Pessoas que têm vida de oração e vida de fé, elas dão frutos do Espírito. E nós vamos falar quais são os frutos. Primeiro ponto que eu vou chamar a atenção: a figueira é estéril. A figueira estéril aqui para nós é um alerta para a vida espiritual infrutífera. Galera, por favor, me diga esse ventilador, porque está atrapalhando, muito barulhento, né? Obrigado. A gente vai ler Marcos 11, de 12 a 14, diz o seguinte: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Jesus foi porque ele imaginava que, como é na época de começar a brotar o fruto, então teria algum frutinho, algum botão de flor que ele pudesse comer. Quando ele chegou, ele não viu, não achou nada, senão folhas. Porque vejam só, trazendo para a nossa realidade, o pé de manga, ele dá frutos de onde? De novembro até fevereiro. Ninguém vai no pé de manga no mês de maio procurar uma manga. Então, se você olha para o pé e diz que é mês de maio e vê um pé de manga, você já pode não vou nem olhar, porque não vai ter manga. Né? Não vai ter. Pode até que encontre, mas um ou outro. Mas não vai estar carregado de manga no pé. Porque a safra sempre é, o padrão é novembro até fevereiro. Mas se você chega entre novembro e fevereiro, ele vai ver o pé de manga e diz: porventura está com fome, diz: porventura deve ter uma manga no pé. Aí você não encontra aquele pé, um pé infrutífero. Então foi isso que Jesus imaginou. Está na época de ter figos no pé, mas não tem. Então essa planta é infrutífera. Aí Jesus disse: jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. A gente acabou de ler sobre uma figueira que estava sem frutos, apesar de ter folhas. E a gente vê que Jesus amaldiçoou a planta, né? A árvore, fazendo-a secar. No contexto bíblico, meu irmão, quem é a figueira? Quem é a figueira e qual a importância da figueira? A figueira, meus irmãos, era usada na época de Jesus como símbolo de bênção. Como símbolo de bênção. Ela era considerada uma árvore que produzia muitos frutos. E ela simbolizava proteção e riqueza. Embora não seja uma fruta da nossa realidade, mas alguém aqui já deve ter comido figo, que é o fruto da figueira. Eu já comi. É um fruto doce. E ele simbolizava na época de Jesus proteção e riqueza, além de ser um símbolo de bênção. E outra coisa, ela era uma árvore muito comum na região da Judéia. E por isso ela era conhecida por todos. Então, quando Jesus olha para ela, imaginou: eu vou encontrar algum botão de flor que posso comer. Algum botão de flor que eu posso comer. Mas não encontra. A segunda coisa que nós vamos aprender é que fé e oração são importantes para cultivar uma vida espiritual.
Porque quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele estava mostrando para nós o quê? De forma bem auditiva, porque ele fala e os discípulos escutaram. Nunca jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. O que é que Jesus está dizendo aqui, e chamando a atenção para nós? Que as aparências podem enganar. Tanto a aparência da figueira enganou Jesus, porque ele achava que ia ter, enganou entre aspas, ele sabia que não tinha. Deus, na forma de homem, tem a onipotência e a onipresença, ele sabia, e a onisciência, ele sabia que a figueira não tinha, mas ele queria ensinar os discípulos. Ele vai e diz que jamais como alguém fruto de ti. Então Jesus quer chamar a atenção de mim e de você e dos discípulos de que as aparências podem enganar. A figueira tinha folhas, e a figueira aqui simboliza a nossa vida espiritual, ou seja, simboliza a aparência da nossa vida espiritual, a vida espiritual dos discípulos. Mas essa vida espiritual tinha folhas, tinha uma árvore, mas ela não dá fruto. Ela não dá fruto. A impressão que tem é que havia uma evidência bem concreta de que essa planta, ela não tinha vida, não tinha força, não tinha vício para produzir fruto. A figueira tinha as folhas, aparentava ser bonita aos olhos, aparentava ter frutos, mas não tinha frutos. Estava sem frutos, era uma demonstração de que a nossa vida espiritual, ela tem que dar fruto. E quando Jesus diz à figueira que ninguém jamais coma fruto de ti, ele quer mandar uma mensagem para todos nós. Ele quer dar um alerta sobre a vida espiritual, a importância da vida espiritual. Ela tem que ser, primeiro, verdadeira, e ela tem que dar fruto. Pense consigo mesmo, a sua vida espiritual está dando fruto? Sua vida como cristão tem dado fruto espiritual? No primeiro olhar, meus irmãos, Jesus lança uma maldição. Mas alguém pode pensar, como muitos já pensaram, e esse texto é um texto que gera muito debate, já gerou muito debate, muita discussão, porque Jesus veio para quê? Para que tenham vida. Ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida, vida em abundância. E Jesus vai e amaldiçoa uma árvore. Parece muito um ato de violência, né? Muito assim, sem sentido. Olhou para a árvore, é porque não tem fruto, que morra, seque. Mas esse ato de Jesus, ele quis usar como ilustração da importância de uma vida espiritual verdadeira e autônoma. Autônomo no seguinte sentido: você tem que produzir fruto espiritual, meu irmão, sem que os outros tenham que estar dizendo a você: você tem que produzir fruto, você tem que produzir fruto, cadê o fruto? Que crente é você? Não, você mesmo tem que questionar a si mesmo se você está produzindo frutos espirituais. Jesus está nos ensinando aqui que não é suficiente ter apenas a aparência de crente, uma aparência piedosa, usar aquela roupa de encontrar Deus no domingo e vir à igreja, falar como um crente fala quando encontra o Pai do Senhor, trazer uma Bíblia. Isso não é suficiente. É necessário ter uma vida interior que produza os frutos espirituais. É nisso que se distingue o cristão: produzir frutos espirituais. Então, meus irmãos, a maldição que Jesus lançou, a figueira estéril, serve como um alerta para todos nós. Sabe qual é o alerta? Não devemos nos contentar com uma vida espiritual superficial e sem frutos. Não devemos estar contentes com a vida espiritual
sem frutos espirituais. Uma vida espiritual superficial. Devemos buscar uma vida espiritual verdadeira. E ela é demonstrada quando, eu lembro que eu falei no começo, pela fé e pela oração. Primeira coisa é que na oração nós buscamos intimidade com Deus. E nessa busca de intimidade com Deus, cultivando essas qualidades de fé e oração, nós começaremos a ter a produção de frutos espirituais em nossa vida e frutos com qualidade. Não é suficiente, meu irmão, vir só no domingo à igreja. Não é só isso. Não é demonstração de fruto espiritual. Vir ao domingo, cantar, orar, ler a Bíblia, ouvir o sermão e ir embora para casa. E viver a semana toda como se Deus não existisse. Então é importante o quê? Que a fé e a oração possam nos permitir experimentar o poder transformador de Deus em nossas vidas, e isso vai levar a frutos espirituais. E qual a importância da fé e da oração na vida do cristão? Na vida do crente? A fé e a oração são dois pilares fundamentais na vida de qualquer crente, na vida de qualquer cristão. Você não pode esquecer que fé e oração são dois suportes para que a nossa vida espiritual ela possa produzir frutos espirituais. A fé, nós sabemos que é a confiança em Deus, é acreditar que Ele é capaz de realizar o impossível. É ter certeza que Ele é fiel e que Ele vai cumprir as promessas. A fé nos leva a pensar assim. Essa semana eu fui para o encontro do pastor. E eu estava conversando com o pastor já. Para vocês terem ideia, o que ele tem de tempo de ministério, eu tenho de vida. Ele tinha 53 anos de ministério, eu tenho 53 anos de idade. Então ele tem experiência demais. E eu conversava com ele a respeito de oração. E falando que muitas vezes no mundo as pessoas não dão valor à mensagem do Evangelho, porque eles tomam como exemplo a vida infrutífera de muitos cristãos. Cristãos que não têm vida espiritual, que não demonstram o fruto do Espírito, e que quando ele olha o crente, olha uma pessoa que não é crente, muitas vezes o crente tem mais, ou não crente tem mais ética de que aquele tem uma postura moral melhor do que aquele crente que diz que é crente. E eu disse: olha, pastor, eu já tive experiências em oração com Deus, que Deus já me respondeu uma oração com 5 minutos. Como também já teve oração que eu já pedi e não tenho resposta, até hoje. Mas continuo pedindo. Ele disse: meu filho, realmente no ministério é assim. Você vai orar com o pastor, pedindo pela cura de um irmão, e a cura não vem. Pedindo para Deus livrar aquele irmão da morte, e ele não livra. Mas por conta disso é que nós vamos parar de orar? Eu tenho que parar de orar? Não. Eu tenho que continuar orando. Porque a oração é motivada pela fé, e a fé é a confiança em Deus, é acreditar que Ele é capaz de realizar o impossível, é ter certeza de que Ele é fiel para cumprir as promessas. Esses dias eu fiz uma oração pedindo a respeito do meu filho. Eu até comentei com alguns irmãos aqui. Não queria vir para a igreja. Disse: pai, vamos para a escola do carro? Não quero. Vamos para a igreja? Não quero. Quando for um belo dia, eu disse: eu quero ir para uma festa de carnaval. Disse: pai, não vá. Não vá. Você vai fazer o que lá? Você não tem nada a ganhar. Ah, eu quero ter experiência. Eu disse: meu filho, mas a gente não precisa. Por exemplo, saber como é uma cirurgia de rim, tem que tirar do rim da gente. Tem que saber como é uma cirurgia de coração, tem que fazer uma cirurgia de coração. Pela experiência dos outros,
escute a sua avó, escute o seu avô, escute o seu tio, escute outras pessoas. Quando ele disse que ia, ele pediu para ir para a casa dos amigos. Eu disse, está certo, vá. É só para ir para a casa dos amigos. Ficou 3 dias na casa dos amigos. E eu orei ao Senhor, disse, Senhor, como é dura a vida do pastor. Estou aqui pregando a tua palavra, pregando o evangelho, tentando viver a vida que todo cristão tem que viver. É uma vida difícil porque eu tenho que ser modelo e eu não quero ser modelo para ninguém. E eu estou tendo problema dentro da minha casa. Eu oriento os filhos dos outros, as famílias dos outros, as outras famílias, e eu não consigo orientar a minha. Senhor, coloca alguém no caminho dele, que fale a ele, que chame ele, olha, vamos comigo até um culto jovem, que seja em outro lugar, menos esse pessoal. Aí quando foi minha surpresa, quando foi semana passada, minha esposa me avisou que ele estava indo para um culto com um colega da escola que tinha chamado ele. E no dia, quando ele disse que ia para a festa, aí minha esposa disse, você está orando por seu filho? Eu disse, minha filha, eu oro sempre, não é por ele, não, eu oro por todo mundo. Eu oro pela igreja, pelas famílias da igreja, pelos filhos dos pais que tem na igreja, pelas mulheres que tem na igreja, pelos casais que tem na igreja, oro pela minha família, oro pelos meus filhos. E eu disse a ela, Deus respondeu a minha oração, porque dessa vez ele respondeu rápido, porque eu respondi com 15 dias me respondeu. Eu estou querendo dizer que eu tenho mais intimidade com Deus que qualquer outra pessoa? Não, meu irmão, estou dizendo que eu pedi com fé, pedi a Deus, Senhor, me escuta. Porque eu sei o final. Até meus 17, 18 anos, eu brinquei carnaval na minha vida. Eu sei como é que é. E hoje é muito pior. Mas nós temos que ter fé e confiança em Deus, acreditar que Ele é capaz de realizar o impossível. E Deus colocou um rapaz no caminho do meu filho, que está lá falando com ele do Evangelho. Ele conhece o Evangelho, mas muitas vezes, meus irmãos, o seu filho está em casa, ele escuta, você prega, você fala, ele não quer acreditar no que você está dizendo. Tem que vir alguém de fora para poder dizer para ele. Mas você tem que perder a sua fé por conta disso? Não. Você tem que manter a confiança e a fé em Deus de que é possível Deus cumprir as promessas. A oração, meus irmãos, é a comunicação direta com Deus. É um diálogo que você tem com o Pai, que nós temos que ter. Paulo, quando fala orar sem cessar, você estava achando que toda vez que Paulo queria orar, ele parava e ajoelhava, ou ele sentava para orar? Não, era caminhando e conversando com Deus. Senhor, eu estou com esse problema, o que é que eu faço? Como resolver? Aí essa semana eu estava brincando com a minha esposa, quer dizer, brincando assim, estava conversando, eu vi no caminho. Eu disse, rapaz, esse rapaz aí que está na frente dirigindo devia se decidir. Ou ele quer ir para um lado ou para o outro. Aí minha mulher disse, mas toda no carro, toda gesticulando, falando sozinha, eu digo, minha filha, veja só. Tem dia que eu venho aqui conversando com Deus. Ainda bem que o vídeo é escuro, porque senão o pessoal diz, rapaz, aquele é doido, esse cara está sozinho. Falando sozinho. É ou não é? Está falando sozinho. Mas eu estou ali falando com Deus. Estou ali pedindo a Deus sabedoria. Pedindo a Deus misericórdia. Pedindo a Deus que me dê condições de manter vivo o ministério, que não é fácil. Mas o texto aqui está nos mostrando, meus irmãos, que esse é o meio pelo qual nós podemos expressar nossos anseios, nossas dores, nossas lutas, nossas decepções, nossas tristezas. A oração é o meio de agradecer as bênçãos recebidas. A oração é o meio dela que você pede perdão, porque o próprio Jesus diz aqui, ó, quando estiveres orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Não esqueçam que o perdão de Deus está condicionado a você perdoar o outro. Aí não pode esquecer isso. Muitos cristãos não sabem disso. O nosso perdão está condicionado a nós perdoarmos. Meu pai me perdoa disso. É mesmo, meu filho, você quer que perdoe, então você perdoe aquele irmão. Perdoe aquela pessoa. E enquanto você não perdoar ele, eu não perdoo você. Está condicionado. E muitas vezes a gente guarda a mágoa e o rancor de outro, e aquilo vai consumindo
a alma do indivíduo, consumindo a saúde, porque já foi mostrado que pessoas que guardam rancor, elas têm uma grande possibilidade, rancor e mágoa, tem uma grande possibilidade, probabilidade de desenvolver um câncer. Isso a ciência já definiu isso. Então, irmão, se você guarda rancor e mágoa, você é um candidato a desenvolver um câncer. Você tem que desenvolver o ato de perdoar. E o ato de perdoar é um fruto também do Espírito. Então nós temos que agradecer pelas bênçãos, pedir perdão pelos nossos pecados, interceder uns pelos outros. Além de na oração poder adorar a Deus. A fé e a oração são meios indispensáveis para uma vida espiritual frutífera. Se você não vive uma vida de oração, comece a desenvolver essa vida de oração. Às vezes você está ali lavando o prato, está orando. Senhor, estou com esse problema, como é que eu posso resolver isso? Senhor, essa dificuldade que eu estou passando, está me faltando dinheiro, está me faltando comida, estou tendo problema. Estou tendo problema na igreja, problema com o irmão, problema com o pastor. Então você tem que desenvolver essa relação de oração como forma indispensável para uma vida espiritual frutífera. E quando você desenvolve o hábito de oração, você desenvolve uma relação íntima com Deus. Não quer dizer, meu irmão, que você vai tornar-se perfeito, vai ficar santo, vai virar um santo. Porque santificado nós já fomos. O que vai mudar é que a sua relação com Deus muda. Você começa a ter intimidade com Deus. Ao ponto de ficar surpreso muitas vezes quando a resposta de oração é tão rápida. Como eu já falei para alguns irmãos aqui, na escola dominical, eu tive uma oração que eu fiz e respondi por 5 minutos. E eu disse assim na minha oração, em silêncio: Senhor, mande alguém para me dizer, não acabe isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E a pessoa veio e disse exatamente a mesma frase que eu tinha dito em oração, e 5 minutos depois dela. 5 minutos, irmão André. Também já teve oração, tem oração que eu estou orando já faz 20 anos. E Deus não respondeu ainda. E não é por causa disso que eu vou deixar de orar. O que é que a oração e a fé fazem, meus irmãos? Permite você experimentar o amor, a graça e o poder de Deus na vida de vocês, nas nossas vidas. Leva-nos a produzir frutos que glorifiquem a Deus e que nos abençoem, porque o fruto do Espírito também nos abençoa. Hoje de manhã nós estamos estudando sobre o provérbio, né, irmão Juvenal, e falando da relação da sabedoria com a generosidade. E o sábio em provérbio diz: aquele que é generoso e que dá, lhe é acrescentado mais. Como pode ler alguém dá e ser acrescentado mais? Se você tem 4 laranjas e você dá 3 laranjas, sobrou uma. Não acrescentou laranja, diminui. Mas o que é que o texto diz? O texto diz que aquele que abençoa o outro, ele vai ser abençoado. É nisso que diz que vai ser acrescentado cada vez mais. Assim como a figueira que Jesus amaldiçoou por não produzir fruto, nossa vida espiritual também pode ser exatamente igual a essa árvore, que não dá fruto. Nós não podemos, meu irmão, dizer quem é joio e quem é trigo, mas pelo fruto nós conheceremos a árvore. Que fruto você tem desenvolvido? Ou não tem desenvolvido o fruto? E quais são esses frutos? Quais são essas manifestações visíveis do caráter de Deus? Porque os frutos espirituais, irmão André, é a demonstração visível para as pessoas do caráter de Deus. E eles são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o autocontrole. Lelo, você deve conhecer alguém que é o tempo todo mal-humorado, crente mal-humorado.
É um crente que não dá fruto do Espírito. Porque o crente ele tem que ter alegria, mesmo em meio à dificuldade. Não quer dizer que o mal está acontecendo na casa dele, ele está sorrindo. Mas ele mantém a paz e diz: olha, mesmo com toda dificuldade, eu me alegro em Deus, meu Salvador. O fruto espiritual do amor é desenvolvido quando você vê a necessidade do outro e tenta ajudar a necessidade do outro. E não critica o outro, fala mal do outro. Hoje a gente falou também sobre isso. O sábio em provérbio diz: aquele que escuta o segredo e sai espalhando ele, essa pessoa, ela está praticando um ato de injustiça. Porque um ato de justiça é ouvir o segredo e guardar o segredo. Quando não produzimos esses frutos, meus irmãos, em nossas vidas, estamos falhando em nosso propósito como cristãos. Nós não estamos tornando visível o caráter de Deus em nossas vidas. Porque sabe por que muitas vezes esses frutos não são externalizados, você não vê na pessoa, porque a pessoa está mais preocupada com o seu próprio interesse, com o desejo do seu coração, com as coisas desse mundo, do que com as coisas de Deus. Hoje de manhã eu falei que muitas vezes na igreja temos 3 tipos de pessoas. Tem aqueles que o foco dele é Cristo. Aconteça o que acontecer, meu foco permanece em Cristo. Tem aquele que o foco dele ou é no pastor, ou é no membro, ou é na igreja. Então qualquer coisa que aconteça ali, que desvie o foco da atenção dele, ou que abale a fé, ele esmolece na fé. Porque o foco dele não está em Cristo. E tem aquele que vem, mas é só apenas cumprir uma formalidade, cumprir uma obrigação dominical. Eu vou domingo à minha igreja, mas durante a semana ele vive como se Deus não existisse. Ele não dá fruto nenhum. Então, como resultado, meu irmão, se o teu foco não é Cristo, você não dá fruto, você vai estar sujeito o quê? À disciplina de Deus. Assim, da mesma forma como Jesus amaldiçoou a figueira. No entanto, não podemos esquecer que quando produzimos frutos espirituais, estamos cumprindo o propósito de Deus para nós. Por isso é importante que a gente se examine regularmente. Examine as nossas vidas para avaliar se estamos produzindo frutos. Pergunte agora mesmo no seu coração: será que eu tenho produzido o fruto do amor? Será que eu tenho produzido o fruto da alegria? Será que eu tenho produzido o fruto da paz, o fruto da paciência, da bondade, o fruto da fidelidade, o fruto da mansidão, o fruto do autocontrole? Será que você tem desenvolvido? Será que nós temos desenvolvido? Pergunta ao seu coração. Se nós não estamos conseguindo, devemos nos esforçar para cultivar esses frutos em nosso coração, essa árvore em nosso coração que deu fruto com o auxílio do Espírito Santo. Não podemos esquecer que a história da figueira sem frutos traz um ensinamento importante sobre oração. Jesus quer enfatizar aqui a necessidade de orar com fé e sem dúvidas, lembrando a seus discípulos, e nós também somos seus discípulos, que se nós permanecermos nele, ele permanecerá em nós. E aquele que permanece em Cristo, que é a videira verdadeira, se nós somos, ele é a videira, o corpo da árvore, o tronco da árvore, e nós somos os ramos, nós vamos dar fruto, mas só damos frutos em Cristo. Por isso é importante uma conexão contínua com Deus, uma conexão ativa. Ou seja, nós nunca damos folgas a Deus. Deus, olha, hoje é domingo, meu dia de folga hoje. Hoje é sábado, meu dia de folga hoje, tá? Hoje não temos
que manter contato em nada. Hoje eu estou de folga, é um dia só para mim. Essa relação com Deus, de Deus conosco, de nós com Deus, não é assim, nem deve ser assim e nem pode ser assim. Ela é contínua e ativa. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, seja feriado ou não seja, seja de noite, seja de dia, seja com chuva, seja com sol, seja no frio, seja no calor, essa relação com Deus tem que ser contínua e ativa. Nossa conexão em relação a Deus é que Ele é a videira e nós somos os ramos. Jesus está nos ensinando aqui que nossa vida espiritual só pode ser frutífera se estivermos em contato constante e em comunhão constante com Ele. Quais são as lições, meus irmãos, que nós aprendemos desse texto? Quais são as aplicações que nós vamos tirar desse texto? Primeiro é que é importante produzir frutos espirituais. É o primeiro. O segundo é ter cuidado com o perigo da hipocrisia. Terceiro é a importância da oração. E quarto, a importância da fé. No caso da importância de produzir frutos espirituais, isso deve acontecer para que a gente possa buscar a vontade de Deus, saber qual é o plano de Deus e o propósito de Deus para nós. É por meio dos frutos espirituais que nós vamos saber. Deus tem um plano e tem um propósito para cada um de nós. E diferente. O propósito que Ele tem para mim é diferente do propósito que Ele tem para o irmão André, que é diferente do propósito do irmão André, é diferente do propósito do irmão Juvenal. O propósito que Deus tem para o irmão Juvenal é diferente do propósito que Ele tem para o irmão Djalma, e assim por diante. Nós, quando seguimos a vontade de Deus para nossas vidas, nós vamos experimentar paz, alegria, realização. Vamos ver e vamos ouvir a resposta de Deus às nossas orações. Além de vermos cumprir o propósito que Ele tem para nós. É por isso que devemos ter e produzir frutos espirituais. Cuidado com o perigo da hipocrisia, por quê? Porque vejam só, a figueira tinha folhas, mas a figueira não tinha fruto. Da mesma forma que nós poderemos parecer espirituais por fora, nós demonstramos uma aparência espiritual. E olha que tem muito crente que é assim. Ele tem a aparência de espiritual. E quando chega o domingo que ele entra na igreja, ele muda. Ele muda a forma de falar, a forma de se relacionar. Glória a Deus e aleluia na boca dele é o tempo todo. Mas durante a semana ele não dá fruto nenhum. Ou seja, ele tem a aparência de espiritual, mas ele não produz fruto, o fruto que Deus espera dele. Terceira coisa é a importância da oração. Jesus nos ensina que a oração é essencial para produzir frutos espirituais em nossas vidas. Por isso vos digo que tudo quanto é oração perdides, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar do seu coração, mas crê que assim se fará o que diz, assim será com ele. Nós temos que produzir frutos espirituais. E a oração é um fruto espiritual. Por último, a importância da fé. Jesus aqui nos ensina que devemos ter fé em Deus e acreditar que Ele pode realizar o impossível. Ele pode realizar o impossível. Deus ainda cura? Cura ainda. Deus ainda faz milagre? Continua fazendo milagre.
Deus pode usar alguém para trazer cura para você? Pode. Deus pode usar alguém que você nem sabe que ele está orando por você. E Deus, por meio da oração dele, trazer cura para você. Quando temos fé, nós vamos poder orar com confiança, meus irmãos, e esperar a resposta de Deus às nossas orações, de acordo com a sua vontade. Que assim se faça na vida de cada um de vocês, na vida de cada um de nós, para que a gente possa dar fruto. Eu vou pedir para o irmão André orar pela mensagem, e depois eu dou a bênção.